gente está no encontro 17, né? Isso corresponde, assim, os primeiros 8 encontros que a gente fez foi sobre os trigramas, né? Que são esses 8 trigramas aqui que estão desenhados aqui nesse círculo, né? E agora a gente está estudando a composição desses trigramas em hexagramas. Então, a gente já fez 8, e hoje a gente começa um novo ciclo de 8, né? Encontros, onde a gente vai ver os próximos 8 hexagramas, que vai do hexagrama 9 ao 16. O 16, não, o 24. Hã? Não, os 16, claro, vai ser 24 encontros daí, o 16, tá? O hexagrama 16. Então, a gente vai ver mais 8, né? E, então, agora, sempre quando eu começo, eu gosto de mostrar o desenho do hexagrama, né? Então, a gente vai estar trabalhando esse hexagrama, então, lembrando vocês, né, que os hexagramas são compostos sempre por linhas ou abertas ou fechadas. Então, esse hexagrama aqui é composto por 5 linhas fechadas e uma aberta. Então, são 5 linhas yang, né, e uma linha yin. E daí, qual é a imagem, né? A gente tem conversado sobre que o I Ching, ele trabalha esses hexagramas como imagens que trazem uma mensagem, né? Então, esse hexagrama, lá na quarta linha, né, ele tem essa abertura, é uma linha yin, né, dentro de tantas linhas yang. Então, o que ele traz? É como se fosse uma janelinha, né? Uma janelinha, uma abertura bem no meio, né? Como se... E essa abertura que está bem no meio, ela está no hexagrama de cima, né? E isso traz como imagem algo de uma janela que está mais próxima do céu, né? Então, toda a parte de cima de um hexagrama sempre está nos levando para o céu, né? Para cima. Então, é algo que está mais acima e que rompe essa sequência yang, né? Então, isso traz uma imagem de que essa linha que está aberta, essa linha yin, está contendo, né? Está fazendo com que toda a potência desse yang vá mais suave, né? Ela não pode conter completamente o yang, mas ela traz suavidade, ela traz um momento de parada, né? Como se no meio de uma potência yang, ok, vamos respirar fundo, calma, né? Vamos com mais suavidade, né? Então, é justamente também o trigrama que está acima, ele tem a ver com essa suavidade, porque ele tem a ver com o vento, né? E dentro da estrutura do, do, da simbologia do I Ching, esse vento, ele não é uma tempestade, né? O vento traz, a princípio, quase sempre, a questão da suavidade. Então, essa suavidade que está no céu, que está na amplitude. Então, a partir dessa imagem que a gente vai fazer o nosso estudo de hoje, né? Só que sempre quando começa, né, eu gosto de trazer um pouquinho da leitura mais profunda do I Ching, que é aqueles textos que não têm a ver exatamente com os hexagramas, né? Mas que são como que um aprofundamento teórico a respeito do que circula, né, em nível de abertura e aprofundamento do livro. Então, aos pouquinhos, eu estou trazendo esses conhecimentos, né, para enriquecer nosso conhecimento dos próprios hexagramas, né? Também de como utilizar o livro como uma fonte de sabedoria, de conhecimento, ou como utilizar o livro também no sentido oracular, né? Ele como oráculo, como previsão. Então, hoje eu vou trazer para vocês o prefácio, né? Porque esse livro, que é a versão do Richard William, que é uma versão dessa pessoa, né, que era como um religioso que foi lá para a China para
fazer toda uma questão trazer a mensagem de Jesus para os chineses, né? E chega um momento que ele é completamente envolvido pela filosofia do I Ching e própria a filosofia da antiga China, né? Então ele conhece mestres e tudo. Ao fim ele diz que ele nunca batizou ninguém na China, né? Porque na realidade toda aquela forma de ver o mundo foi tomando conta assim do desejo dele de estudar, de compreender, ele ficou fascinado, né? Então, recordando um pouco, ele traz ele faz a tradução, né, para o alemão. Então o I Ching entra no Ocidente nessa versão, né, bem profunda, a partir desse cara que faz uma tradução para o alemão, né? E é uma tradução muito meticulosa, que foi conferida, depois eles retraduziram para o chinês a tradução em alemão para verificar realmente se mantinha a essência, né, do pensamento do I Ching, né, da filosofia do I Ching. Então, depois, né, nos anos 20, o Richard William conheceu Jung pessoalmente, né? E daí ele traz para o Jung, para o Carl Jung, né? Ele traz uma versão, né? Essa versão que é desse livro, o que surpreende muito o Jung, porque ele já conhecia, o Jung já conhecia o I Ching em outros textos, mas não, já chamava a atenção dele, mas ele viu que essa tradução, essa forma, a forma como o Richard William trabalhou o texto, foi com tanto cuidado, com tanto amor, com tanta precisão, e que realmente ele não foi ali só traduzir um livro, um texto, mas ele realmente se envolveu profundamente com aquela filosofia, né? Então, convidam o Jung, depois já da morte do Richard William, nessa versão que a gente tem, que está estudando que a gente tem em mãos, né, está estudando esse texto, então a gente vai ver isso como um prefácio. Ele escreve o prefácio e ele diz assim que se sentiu muito honrado de ser convidado, que realmente era algo que ele queria fazer como uma homenagem, né, ao Richard William, ao trabalho e a importância que ele mesmo teve, né? O Richard William teve na vida do Jung por trazer esse e outros textos antigos da China, né? E de forma assim muito cuidadosa, muito querendo realmente preservar, né? Não dar uma visão ocidental, mas preservar aquela visão oriental. E daí, então, alguns comentários, eu estou trazendo hoje alguns comentários, né, que o Jung faz na primeira parte do prefácio. Ele é um pouco longo, né? Então, eu pretendo no nosso próximo encontro trazer a segunda parte, né, da reflexão dele a respeito do I Ching que ele traz nesse prefácio. Então, eu dividi em dois, né? Então, vamos ver essa primeira parte. Então, qual é o princípio que o Jung vê que vem através do uso oracular, né? Então, o Jung foi um cara que estudou muito a questão da sincronicidade, né? Então, ele vê assim que a ciência, né? A ciência a partir aí da, da física, né? Dos primeiros tempos da física mecânica. Então, digamos, os protocolos da ciência de confirmação de algo sempre vêm a respeito de uma relação muito lógica, né, racional, de causa e efeito, né? E que esse não é a forma como o I Ching vê as coisas, né? Então, ele não está assim, na mesma linha de raciocínio que o pensamento científico ocidental. E que, quando a gente usa em termos de oracular, então, existem forças, né, que vão reger esse uso oracular. Não é que o livro é uma coisa mágica e que vai
o livro em si nos trazer respostas, né? Mas existe, sim, segundo Jung, né, uma sincronicidade, ou seja, como uma dança, né, onde quando a gente vai consultar um oráculo, em geral, né, aquilo que nos sai, né, a partir de uma pergunta bem objetiva, né, é uma revelação de um conteúdo que está já dentro da gente, né? Então, ele chamou esse revelar do inconsciente, assim como, por exemplo, quando a gente sonha, o inconsciente está buscando conversar com a gente, nos dizer coisas, né? E que quando a gente consulta um oráculo, né? Então, também a gente está acessando as informações que estão no nosso inconsciente, é uma forma de acessar essas informações, e que se dá por essa dança entre o externo e o interno, que o Jung vai chamar, e fez um estudo muito profundo sobre isso, né? Tem um livro inteiro que fala de sincronicidade. Então, a questão da sincronicidade é básica na utilização de todos os oráculos, né, os oráculos em geral, mas que, no caso do I Ching, o Jung diz que é uma forma muito essencial do I Ching, né? Porque a própria estrutura do I Ching rompe com a questão da causa e efeito, ou não rompe porque ela vem antes disso, né? Então, na realidade, a gente pode ver que o pensamento científico ocidental é que rompe com essa forma anterior de pensar, né? Mas, claro que isso, dentro do I Ching, vem dentro de uma lógica muito oriental também. Então, como é que o I Ching vai ver o pensamento que vem através do I Ching, né, traz essa questão do causal, né? Então, ele vê não como uma relação de que algo acontece e vai ter essa resposta, né? Mas sim que é uma série de fatores, né, que encadeia, né, vai oferecendo muitos caminhos e possibilidades, né? E nenhum desses caminhos e possibilidades já está pronto no sentido de que se eu fizer isso mais isso, vai ter esse resultado, né? Então, todos esses fatores que geram um momento da nossa existência, eles vêm de uma multiplicidade de caminhos, se agregam em um determinado momento e se abrem novamente para uma diversidade de caminhos. Então, é isso que, em nível oracular, o I Ching nos oferece, né? É um entendimento, né, sincrônico a respeito de um momento dado, que é o momento da pergunta, né? É esse momento, não é o momento que veio atrás que gerou a pergunta. É o momento que tu faz a pergunta, ele traz ele abre uma janela, abre uma porta, né, para que a gente entenda as possibilidades de continuidade, daquele ciclo, daqueles caminhos que estão acontecendo ali, mas ele não vai te dar uma resposta concreta, ideal, e como se fosse 2 mais 2 igual a 4. Ele vai trazer 1000 possibilidades. E isso é a busca do I Ching, essas 1000 possibilidades, e não uma única resposta sempre. Então, a única resposta sempre, ela vem dessa lógica cartesiana, né, que está dentro dessa visão de mundo que está, na realidade, presente em todo mundo hoje, né? Claro que as características do Ocidente, como a fonte geradora dessa estrutura de pensamento, estão muito enraizadas na forma como o Ocidente vê o mundo, o Oriente vê de forma diferente as coisas. Mas, de qualquer forma, essa lógica está bastante presente hoje em todo mundo. Então, eu acho super interessante a questão de que o Jung traz uma diferença entre hora e momento, né? Porque quando ele diz assim, é uma leitura do momento, né, isso não quer dizer que seja justamente daquela hora,
mas é aquele momento. Então, o que é o momento? O momento é o somatório de todas as coisas que se fazem presente no momento da pergunta, ou no momento de que eu estou vivendo algo. Por exemplo, quando a gente trabalha com biodança, a gente diz que a gente está vivendo um momento, né? A vivência é a experiência de um momento dado. Mas esse momento dado, que é um momento, que é a hora onde está acontecendo algo, ele não é só aquela hora. Então, estar presente não é só aquela hora. Estar presente é um momento que traz toda uma série de estradas que se juntam naquele momento, né? Então, essa hora onde o momento acontece, ele não é só a hora, né? É muito interessante isso, porque é uma revelação sobre o que é a vivência, né? Isso, e o momento vivido, né? Então, muitas vezes a gente pensa, né? O momento vivido é isso que eu estou vivendo agora, né? Só que eu tenho um passado, eu tenho 1000 pensamentos, eu tenho 1000 coisas que eu estou sentindo ao mesmo tempo, né? Então, é essas estradas todas que se juntam no momento. O momento é o lugar onde se juntam todas essas estradas. E ele está impregnado de passado, ele está impregnado de expectativas para o futuro, ele está impregnado de vivências que a gente já teve durante toda a existência, inclusive não só vivências pessoais, né? Mas também toda a questão do inconsciente coletivo que está presente em cada momento que nós vivemos. E daí, então, o Jung, ele faz uma pergunta, ele começa a trazer, depois de fazer toda uma introdução a respeito da questão do momento, né, e da relação causal, a cadeia de um processo causal. Então, daí ele traz um exemplo da utilização do I Ching, né? Um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha. E daí, então, ele faz uma pergunta para o I Ching, né? Ele pergunta qual é o propósito do I Ching. Ele faz uma pergunta para o I Ching sobre ele mesmo, sobre o próprio I Ching. E daí sai o hexagrama O Caldeirão, que é o hexagrama 50. E daí o I Ching responde, né, que ele é um alimento. Um alimento, tá bom? Então é isso. Depois, se vocês quiserem olhar esse prefácio, é muito interessante. E daí vamos ver um pouquinho agora, né, do hexagrama mesmo, né, que a gente vai trabalhar hoje. Então, a gente tem acima, né, a suavidade, o vento, som, né, e abaixo o criativo, né? Essas são as linhas fechadas, o criativo, o céu, o princípio yang, né, puro, assim. Então, como eu falei para vocês, é uma torrezinha com uma janela que está no quarto, na quarta linha, né? Então, isso dá essa imagem de uma janela que está mais próxima ao céu. Então, né? Agora, saber pronunciar isso eu não sei muito bem, tá? Esse H, não sei como se pronuncia, Xiao Shu, tá? Deve ser completamente diferente a pronúncia, mas esse é o hexagrama, né? E ele é o hexagrama 9, né? O poder de domar do pequeno. Tá? Então, como eu já tinha colocado, essa linha, né, a quarta linha que está aberta, ela nos traz essa imagem de como uma interrupção, uma breve interrupção dessa potência yang que vem subindo, né? Então, por isso que essa linha, né, ela representa esse poder do pequeno, né, sobre essa energia de movimento, de potência, de ir para o mundo, né? Então, que existe aí uma pausa, a necessidade de uma pausa, né? E essa pausa, ela remete à sobriedade. Então, o que significa quando eu tiro esse hexagrama, né? Então, ele está te apontando para isso, né? Que é necessário a pausa, né? Que é ter essa energia que vai enlouquecida, que quer abrir espaço, quer se colocar no mundo, quer... Né? Então, é o momento do respirar, do frear, do amansar, né? E nesse momento desse frear essa energia, porque ele coloca assim que é o vento que sopra, né, lá no céu,
e para um pouco as nuvens, né? Então vem nuvens assim por uma tempestade, mas essa tempestade não avança porque esse vento suave consegue deter, né? Agora ele diz assim, é um momento só, porque logo esse vento não vai conseguir conter, né? Mas a gente tem que aproveitar esse momento que a suavidade está contendo a potência das nuvens, né? A potência do temporal, para aprender algo, para refletir sobre algo. E também ele coloca que essa força, o yin, né, nesse contexto tão potente de yang, né, onde só existe uma linha yin, então ela não vai conseguir conter para sempre, né? E nem é o propósito conter para sempre. Mas sim, essa contenção não pode se fazer com a mesma força que as linhas yang, né? Então, a resposta, né, não pode ser dada na mesma dimensão que essas linhas yang. Então, é necessário persuasão, diálogo, diplomacia, é um tempo para aprender a dialogar, aprender a persuadir, aprender a ter calma, né, na realidade, a não agir impulsivamente, né? Então, tempo de pensar, respirar, é o tempo de se preparar para a tempestade também, né? Porque ela está ali, ela é um momento, mas que a gente sabe que, por exemplo, através da persuasão e da diplomacia, do diálogo, às vezes aquela tempestade que poderia vir assim arrasar tudo, ela se torna uma chuva, né? Mais suave, menos destruidora. Então, assim, é, 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 esse vento suave, diplomático, né? Ele tem um valor muito importante, né? Porque ele dá, eu vejo como um pouco de lucidez, né? Tá um pouco a questão da diplomacia, né? Tem um enfrentamento entre potências e existe um corpo diplomático que busca ponderar, busca respirar, busca pensar com lucidez, né? Que bom que fosse sempre assim no nosso mundo de hoje, né? Mas a China antiga, ela honrava muito isso, né? Então, e ela traz isso como também uma percepção para cada indivíduo, né? Para cada pessoa. Às vezes a gente quer resolver as coisas impulsivamente, né? E não consegue buscar outras formas de fazer, né? Que, digamos, que desinflem essa tendência a agir sempre com muita potência, né? Às vezes se pode a potência extrema, ela pode ser destrutiva, né? Então, talvez parar um pouco, pensar, respirar, preparar, né? Seja uma boa alternativa para alguns momentos da vida da gente. Às vezes a gente tem que agir com muita força, né? Mas às vezes vale a pena dar uma respirada antes de agir, né? Então, só que para isso a gente tem que ter paciência, né? Então, às vezes tem algo na gente que não tem paciência de fazer todo esse processo, porque ele exige isso, né? Uma determinação interna de que, bom, que algo tem que ser contido nesse momento, né? Isso precisa de determinação. E na parte externa, na nossa ação no mundo, essa paciência, essa determinação interna, ela tem que aparecer na forma de adaptabilidade. Então, ele é um hexagrama que te ensina a questão da fluidez, né? A fluidez dentro da potência, né? Então, ela traz a questão de quando não é tempo de agir externamente, né? Com muita potência, mas é o tempo da preparação, né? Do aprimoramento com os detalhes, para dar solidez e consistência naquilo que a gente faz. Né? Então, eu acho que o Instagram é bem bonito, né? E é ele que a gente vai trabalhar hoje. Então, vamos lá, vamos dançar.